Paulo Souza foi melhor do que Vitor Pereira. Jornalista chama jogador do Flamengo de inútil. Flamengo dá mais um vexame diante de sua torcida. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Não adianta perguntar se está tudo bem, porque não está. Mas antes de começar esse vídeo aqui, quero pedir para você aí do outro lado da telinha, tem um botãozinho escrito inscrever-se. Se inscreve nesse botãozinho aí, mete o dedinho lá, é simples, não vai doer, não vai pagar nada. Deixa o seu like, acione o sino da notificação, compartilhe os nossos conteúdos, aquele esqueminha que eu falo sempre. Se você gostar, compartilhe com os familiares e com os amigos. Se não gostar, compartilhe com os inimigos. Mas a inscrição e o like de vocês é muito importante para o crescimento do nosso canal. Seguindo aqui com as mensagens. Paulo Souza foi melhor do que Vitor Pereira. Como assim? Exatamente. Em nenhum dos confrontos de Flamengo contra o Vasco no ano de 2022, ao comando de Paulo Souza, o Flamengo foi derrotado. Não foi derrotado em nenhuma das duas oportunidades, nenhuma das oportunidades que teve. Inclusive, o último jogo, Flamengo ganhou no dia 20 de março, de 1-0, no Maracanã, gol de Arrascaeta. E Vitor Pereira não conseguiu ganhar o time do Vasco da Gama. E os jogadores do Flamengo, Felipe Luiz, Gabigol, Gerson e outros, adotam o mesmo discurso após cada insucesso do Flamengo, que é o seguinte: trabalhar mais e falar menos. Só que quando o Flamengo falava mais, ganhava mais também. Então, sigamos aqui com as notícias, né? Depois de uma atuação abaixo da média contra um time recém-chegado da Série B do Campeonato Brasileiro, Vitor Pereira diz que o sentimento é que o time está no caminho certo. Que caminho é esse? O caminho das derrotas? Eu não estou aqui para descer a lenha em Vitor Pereira, eu não estou aqui para esbravejar. O que eu tinha que falar, eu já falei ontem, né? Mas que caminho certo é esse que Vitor Pereira está mencionando aqui na coletiva de imprensa? Eu não consigo entender. Diz também: não temos nada que nos envergonhar após derrota para o Vasco da Gama. Ele não tem nada para se envergonhar. A minha vontade é esconder a minha cara. É isso aí. Andar desse jeito nas ruas de Bangu, com a cara escondida de tanta vergonha. Mas sabe por que ele disse que não é para ter vergonha? Porque ele não tem identificação com o Clube de Regatas do Flamengo. Vou falar particularmente de mim. Eu nasci flamenguista, cresci flamenguista, vivo como flamenguista e, como diz o hino, Flamengo até morrer, eu morrerei como flamenguista. Vitor Pereira é um profissional do esporte. Sendo assim, ele hoje está no Flamengo, amanhã estará em outro clube, ou seja, não tem identificação nenhuma, assim como muitos jogadores fazem, né? Chega no Clube de Regatas do Flamengo, beijam o escudo, prometem amor eterno, mas quando chega na hora do vamos ver, eles vão para onde estão pagando mais. Vou dar um exemplo. Flamengo contrata o Pedro Couve. Pedro Couve é um restaurante de frutos do mar que tem aqui perto de casa em Bangu. Estou fazendo jabá de graça. Comida lá é muito boa, mas é um exemplo que eu estou dando. Aí o Pedro Couve chega lá na coletiva de apresentação: eu amo o Flamengo, eu sempre sonhei em jogar no Flamengo, vou dar a minha vida pelo Flamengo. Mas são profissionais do esporte. São profissionais que vão jogar onde eles estiverem ganhando mais. Ele disse o seguinte aqui, abre aspas: hoje não temos nada, absolutamente nada do que nos envergonhar. E quando assim é, quando eles correm, pressionam, quando eles lutam e trabalham do primeiro ao último minuto, a responsabilidade é sempre minha. Sempre.
Sempre darei a cara a tapa por eles, mesmo que os resultados não sejam o que pretendemos, disse Vitor, fecha aspas, disse Vitor Pereira. Ele tem que dar a cara a tapa mesmo, sabe por quê? Porque a diretoria do Flamengo, a diretoria omissa, a diretoria perniciosa, como eu falei ontem no pós-jogo, não se pronunciam, não falam nada, não dão nenhuma declaração, não demonstram resultados fora das 4 linhas. Então, assim, além das atuações ruins, o técnico do Flamengo tem inventado nas escalações. Ontem, Vitor Pereira escalou o volante Thiago Maia como zagueiro. Isso aí, aquele esqueminha dele de jogar com 3 zagueiros, e muita gente diz, mas ele é volante, mas ele está improvisado como ali um terceiro zagueiro. E no intervalo, o jogador foi substituído com dores no tornozelo e o treinador improvisou mais uma vez. O que ele fez? Desta vez colocou Cebolinha como ala esquerdo e Ayrton Lucas de defensor pela esquerda. Cara, se tem ali no banco Rodrigo Caio, por que não coloca um jogador da função para fazer isso? Se ele quer jogar com 3 zagueiros, jogue com 3 zagueiros de verdade, né? Vamos lá. Seguindo aqui para a próxima notícia que ainda está aqui na garganta, né? Após críticas, o goleiro Santos defendeu um pênalti. Assim, o clássico de ontem trouxe uma espécie de volta por cima para ele, apesar do resultado negativo, né? Ele foi alvo de críticas aí no último confronto do Flamengo pela Recopa Sul-Americana por não ter defendido nenhum pênalti. Aliás, esse é o segundo pênalti que o goleiro defende pelo Flamengo, né? Mas parabéns aí pela defesa. O Flamengo era para ter perdido por muito mais. Santos realmente ali teve uma boa atuação no gol e livrou o Flamengo de uma derrota mais vexatória, né? E o gol foi de Pumita, que fez o gol aos 3 minutos do segundo tempo, um chute forte de fora da área e bem longe, né? E agora aquela que eu disse na chamada aí, do jornalista que chamou o jogador do Flamengo de inútil. Após o jogo, o jornalista Renato Maurício Prado não poupou críticas ao elenco e principalmente ao meia Vidal. Disse o seguinte: Vidal é o rei do passe óbvio, ou seja, passe que esteja perto, que ele não possa errar. Começou o Renato Maurício Prado. Vidal é um nada e ainda erra passes e arma contra-ataque. Mas tem gente que se derrete por ele. Vitor Pereira demorou uma eternidade para botar Matheus Gonçalves e tirar o inútil do Vidal. Terminou o jornalista que está revoltado. Realmente, infelizmente, o Vidal só teve uma boa atuação, que foi contra o Independente Del Valle, né? Acho que foi a única boa atuação dele na temporada pelo Flamengo. Então, seguindo aqui para a próxima notícia, o zagueiro Davi Luiz deixou o Maracanã mancando e é dúvida no clássico contra o Fluminense. Caso ele não consiga entrar em campo no Fla-Flu, 3 jogadores disputarão a vaga. O próprio Pablo, que entrou ontem, durante o segundo tempo, Léo Pereira, recuperado de lesão, e Rodrigo Caio, que eu também acho que seria o ideal ali para aquela posição. Rodrigo Caio, o nosso xerife, poderia ter uma oportunidade aí nesse próximo jogo, caso o zagueiro Davi Luiz não consiga se recuperar. E desses 3 aí, o Vitor Pereira pode entrar com 2 deles. Se ele continuar mantendo esse esquema aí de 3 zagueiros, 3 desses que estão aí, 3 postulantes à vaga de Davi Luiz podem entrar. Dos 3, 2 podem entrar, né? Se o VP continuar aí com o trio de zagueiro ali na primeira linha. Vamos ver o que vai acontecer. O Flamengo deve treinar hoje à tarde, eu vou me informar sobre isso. É aquele treino, os reservas vão para campo
e os jogadores que atuaram fazem o trabalho regenerativo. E Thiago Maia, que também atuou improvisado, foi substituído com trauma no tornozelo e será reavaliado pelo departamento médico do Flamengo. Agora, eu deixei essa matéria aqui por último, que é algo lastimável que aconteceu ontem. Cara, eu ainda tinha falado no vídeo de ontem, né, na parte da manhã, sobre esse clima nada amistoso que tem entre a torcida do Flamengo e a torcida do Vasco da Gama. Praticamente uma hora antes do início do jogo, torcedores do Flamengo e do Vasco da Gama entraram em confronto corporal. Foram 8 torcedores hospitalizados, 2 em estado grave. A estação de metrô de São Cristóvão, né, um dos principais acessos ali para o estádio do Maracanã, ficou fechado por 10 minutos. Torcedores partiram para cima de policiais. Um verdadeiro vexame. Desculpa, torcedores não. Me perdoe os torcedores do Flamengo e torcedores do Vasco da Gama. Torcedores não. Marginais que se denominam de torcidas organizadas. Não, a única coisa que eles organizam são confrontos brutais. E eu vendo a reportagem hoje pela manhã, a mãe de um desses jovens que estavam nessa briga, hospitalizado, e a mãe triste. Cara, falta de empatia. Eu acho que vocês têm que ser machão, não é em se degladiando uns contra os outros, não. Tem que ser machão com a sua mulher na cama. Ou isso aí é falta de virilidade e tá querendo recompensar a sua falta de masculinidade indo brigar um com os outros. Para mim é isso, homens frustrados com a sua virilidade, porque não tem lógica, porque isso aí era usado há séculos atrás. O homem, para demonstrar poder, ele confrontava os outros para poder, nessa luta, se ganhar, eu sou mais macho do que fulano. Nós estamos em outra época. Isso aí já acabou. Vamos ser inteligentes, seres racionais. Marcar encontro pela internet para brigar. Marca encontro com a namoradinha, vai no cinema, vai jantar, vai na praia, um almoço, tomar um chopp para quem gosta, um vinho. Mas marcar encontro com macho para brigar. Não, tem alguma coisa errada com a humanidade. Com a humanidade não, com a pequena porcentagem da humanidade. Ainda bem que são 45 milhões de torcedores do Flamengo. E menos de 0,1% que fazem essas barbaridades aí, que se dizem torcedores, que para mim não são torcedores. São marginais que usam o nome do time, o nome da instituição Clube de Regatas do Flamengo para dizer que são de torcidas organizadas. Amor ao clube é ir lá no estádio, gritar, cantar, incentivar. O time perdeu, não jogou bem, vaia, cobra. Vai lá no Ninho do Urubu e cobra os jogadores que não estão correndo. Cobra o técnico Vitor Pereira, que não consegue armar uma jogada ensaiada, que não consegue sair de um resultado negativo. Não consegue reverter um resultado negativo. Vai lá no Ninho do Urubu, vai lá na Gávea e critica essa diretoria que não fez um bom planejamento. Agora, marcar encontro para brigar, dar paulada um no outro, tirar sangue um do outro. Que ridículo! Que baixaria! Que falta de vergonha na cara, falta do que fazer. Os machões sem camisa. Vou dar porrada! Aqui é Flamengo nada. Aí é o seu ego. Não tem nada a ver com o Flamengo, é o seu ego inflado. Ego de macho sem virilidade. É isso aí, sem virilidade. Quer demonstrar que é machão brigando.
demonstra que é machão para sua mulher, para sua namorada, para sua amante, para sua concubina, seja lá para quem for. Mas brigando, ridículo. Galera, desculpa aqui. Se você quiser ganhar uma camisa do Flamengo oficial temporada 2023, é só se inscrever no canal Paraquedista Rubro Negro, fazer um comentário com seu nome e o bairro onde você reside. Assim que o nosso canal chegar a 1.000 inscritos, nós estaremos fazendo o sorteio dessa camisa e teremos mais uma surpresa quando chegarmos a 1.000 inscritos. Eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o Rubro Negro, mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Saudações rubro-negra, não para esses imbecis que vão brigar.